Sabe aquela pergunta que parece simples, mas na verdade é gigante? O que é história? Pois é, vamos mergulhar nisso hoje. E já adianto, é muito mais do que decorar um monte de datas e nomes. História é, na verdade, uma ferramenta incrível para a gente entender o mundo em que a gente vive hoje. Olha só essa imagem. Ela diz muita coisa, né? Na superfície, a gente vê um problema, o racismo, que parece ter sido cortado, resolvido. Mas, se a gente olha para baixo, as raízes são enormes, profundas. E mesmo com o tronco cortado, um brotinho novo ainda consegue nascer. Isso já nos joga no meio de uma questão central. Como é que algo que parece ter sido superado ainda tem raízes tão fortes e presentes na nossa sociedade? Então, para responder essa pergunta, a gente precisa olhar para trás, porque no fim das contas, são as nossas inquietações, as perguntas que a gente tem hoje, que guiam o jeito como a gente investiga o passado. Aqui temos dois exemplos bem claros disso. De um lado, uma manifestação de povos indígenas em Brasília. Do outro, uma marcha de mulheres no México. São eventos super atuais, certo? Mas para entender de verdade por que eles estão acontecendo, a gente precisa conhecer as longas, longuíssimas histórias de luta por direitos, por território, por justiça que estão por trás de cada cartaz. O presente sempre carrega os ecos do passado. E para investigar essas conexões, quem estuda história não vai de mãos abanando, não. Existe uma verdadeira caixa de ferramentas, um conjunto de conceitos para analisar e interpretar o passado. Vamos dar uma olhada nas principais. Bom, o ponto de partida, o mais importante, é este. História não é o passado. Parece estranho, né? Mas a história é o nosso esforço, aqui no presente, para entender esse passado. É um trabalho ativo de investigação, sabe? Uma conversa constante com o que já foi, sempre partindo das nossas dúvidas de hoje. E como é que se investiga o passado? Através das fontes históricas. Pensa nelas como se fossem as pistas de um detetive. Qualquer vestígio deixado pelos seres humanos pode ser uma fonte. Pode ser um documento oficial, claro, mas também uma música, uma ferramenta, uma roupa, uma história contada de geração em geração. E a diversidade dessas fontes é simplesmente imensa. Olha só, à esquerda, uma estatueta de cerâmica com mais de 1000 anos que nos conta sobre a arte e a visão de mundo de um povo da Amazônia. À direita, um mapa do século XVII que mostra como os europeus enxergavam e tentavam organizar esse território. As duas coisas são janelas que se abrem para o passado. O resultado desse trabalho todo com as fontes é o que a gente chama de historiografia, ou seja, é a narrativa que se constrói sobre o passado. E como ninguém tem uma máquina do tempo, essa narrativa é sempre uma interpretação. É por isso que o mesmo evento pode ser contado de várias maneiras, dependendo das perguntas que o historiador fez e das fontes que ele usou. Isso tudo nos leva para um dos conceitos mais fascinantes da história, o tempo. Para quem estuda história, o tempo não é só uma linha reta, um calendário. É algo bem mais complexo, com diferentes ritmos, diferentes camadas. Tem um historiador francês, o Fernand Braudel, que criou uma analogia que é, olha, genial. Ele comparou o tempo a um oceano. Tem as ondas na superfície, que são rápidas, agitadas, os eventos do dia a dia. Mais embaixo tem as correntes, mais lentas. E lá no fundo tem as profundezas quase imóveis, as estruturas que mudam muito devagar. E o mais incrível, tudo isso acontece ao mesmo tempo. Para ficar mais claro, vamos aplicar essa ideia a um exemplo nosso. A abolição da escravatura no Brasil. A curta duração, a ondinha na superfície, é o evento pontual, a assinatura da Lei Áurea. A média duração, a corrente, é o contexto político da época, a crise do Segundo Reinado. Mas a longa duração, a camada mais profunda, é a estrutura de 350 anos de escravidão, cujos efeitos, como racismo, a gente sente até hoje. Viu só? As três camadas existem juntas para explicar um único processo. Esse par de imagens aqui ilustra perfeitamente essa ideia de longa duração. Mais de um século separa um protesto do outro. As pautas específicas, as roupas, tudo mudou. Mas a luta estrutural das mulheres por direitos, por segurança, por igualdade, continua. É a mesma corrente profunda se manifestando em momentos diferentes da superfície. Ok, então se a história é uma interpretação e existem muitas perspectivas possíveis, fica uma pergunta no ar, né? A interpretação de quem geralmente vira a versão oficial da história? Qual é a história que a gente mais ouve na escola, nos filmes, nos livros? Muitas vezes a história da humanidade é apresentada para a gente assim, né? Dividida nessas 4 grandes eras. Essa é a divisão clássica que foi criada lá no século XIX por estudiosos europeus e os marcos, a queda de Roma, a Revolução Francesa, são todos baseados na história da Europa.
A pergunta, então, é inevitável. Será que essa linha do tempo funciona para entender a história de todo mundo? A queda do Império Romano em 476 teve o mesmo impacto para um povo que vivia aqui, na América ou na Ásia? A resposta, claro, é não. E esse problema de usar uma régua europeia para medir o mundo todo tem um nome: eurocentrismo. É uma visão que coloca a Europa como o centro de tudo, como modelo de civilização, e acaba tratando todas as outras culturas como se fossem menos importantes ou atrasadas. E essa visão de mundo não era só uma ideia abstrata, não. No século XIX, ela serviu como uma desculpa perfeita para o imperialismo. A ideia de que existiam povos superiores, que tinham a missão civilizadora de levar o progresso para os inferiores, foi usada para justificar a exploração e a dominação de continentes inteiros, como a África e a Ásia. A escritora nigeriana Chimamanda Ngozi Adichie resume isso de um jeito brilhante com a ideia do perigo de uma história única. Ela diz que quando a gente só ouve uma versão dos fatos, geralmente a versão de quem está no poder, a gente perde toda a complexidade da experiência humana. A gente cria estereótipos, porque aquela história, que é incompleta, acaba se tornando a única história. Diante disso tudo, pode parecer que a história é feita só por grandes nomes, por heróis ou vilões, né? Mas a verdade é que ela é feita por todo mundo, todos os dias. Exatamente. Cada pessoa é um sujeito histórico. Isso quer dizer que, com as nossas ações, com as nossas escolhas, ou até mesmo com a nossa falta de ação, todos nós participamos da construção da história. Não precisa ser uma figura famosa para ter um impacto na realidade. E essa participação pode acontecer de forma individual, como uma professora que muda a vida dos seus alunos, um artista que provoca reflexão, ou de forma coletiva, que é quando as pessoas se juntam em movimentos sociais, sindicatos, associações de bairro para lutar por mudanças maiores. As duas formas são super importantes para transformar o mundo. E para a gente fechar, fica uma reflexão. Se todos nós fazemos história, quais serão as fontes, os vestígios que vão contar a história da nossa passagem por aqui? Daqui a 100 anos, o que as nossas fotos, as nossas mensagens, as nossas escolhas e as nossas lutas vão dizer sobre nós e sobre o nosso tempo? É algo para se pensar, não é?